Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. Dizem que se eu não falar duas vezes, não sou eu. Então tem que falar duas vezes. Amém? Quantos estão felizes aqui nessa noite? Vocês também já sentiram a presença do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluias. E eu sei que mais Ele tem para falar conosco. Que você possa estar com o teu coração aberto. Que você possa estar com o teu coração sensível ao Espírito Santo nessa noite, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo num livro muito conhecido. E um livro que eu gosto muito. Eu acho que já é a segunda vez que eu ministro sobre esse livro. É o livro de Ruth. Aleluias, exaltado é o nome do Senhor. Livro de Ruth, capítulo 1. Glória a Deus, aleluias. Eu creio e eu tenho a absoluta certeza que toda vez que você lê a palavra do Senhor, você pode ler quantas vezes você quiser. Cada vez você aprende algo novo nela. Ela nunca vai ser a mesma coisa, mas sempre você vai aprender algo novo. Ruth fica entre Juízes e Samuel, 1 de Samuel. Entre Juízes e 1 de Samuel. Amém? Pode sentar, meus irmãos, porque o texto é longo e vocês não fecham a Bíblia. Fique com ela aberta, porque nós vamos percorrê-las hoje, amém? Eu vou tentar ser o mais breve possível para não passar do horário. Capítulo de Ruth, 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo em um país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o de sua mulher era Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou só com os 2 filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela aprontou-se para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho Noemi disse às noras: volte para casa e fique com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês se casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu de suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: volte, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Volte para casa, porque já estou velha para casar de novo. Pois ainda que se eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para casar com vocês? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para seu povo e para seus deuses. Volte você também para casa com ela.
Porém, Rute respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e também ali serei sepultada. Que o Senhor castigue, que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte me separe da senhora. Amém? Não fechem a Bíblia, fique com ela aberta. Senhor Deus Pai maravilhoso, mais uma vez, Pai, estou na Tua presença, Senhor. Pai, de mim nada eu tenho a oferecer, Senhor, mas eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que está neste lugar, Senhor, vai falar com cada coração que aqui está, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus de maravilha, Deus de poder, a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, fala com cada coração que aqui está, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vocês estão aí? Vocês não é proibido de glorificar, amém? Cada vez que eu tomar um golinho de água, glorifique aí, amados, porque eu bebo água. É para incentivar vocês a glorificar. Amém? Irmãos, dando uma repaginada, um pouco voltando na história. Israel vivia uma grande fome naquele tempo. Uma seca muito grande atingiu Israel naquela época. E com isso veio a seca. Elimeleque, ele era um homem rico, um homem de posses. Mas o desespero dele fez com que ele pegasse a família e saísse da cidade de Belém. Israel vivia a seca por decorrência à sua desobediência ao Senhor. Era uma época em que eles não respeitavam a Deus, que eles já não serviam a Deus e faziam o que eles bem entendiam. E Deus, como castigo, enviou uma grande fome, uma grande seca naquele lugar. E Elimeleque, continuando nessa desobediência, pegou a sua família e desceu para a cidade de Moabe. Moabe era uma terra, um país completamente idólatra, um país mau, um país que já era de uma descendência do pecado, que era do incesto de Ló com a filha mais velha. Era um país terrível, tão terrível que eles ofereciam seus próprios filhos como oferta aos seus deuses. De tão grave que era o pecado e a idolatria naquele país. E mesmo assim, Elimeleque, sabendo do Deus que ele servia, de que era contra as ordens e a lei do Senhor se misturarem com outras nações, mesmo assim, no desespero, ele pegou a sua família e foi para Moabe, achando que se ele fugisse do problema, as coisas se resolveriam. Achando que se ele fugisse de lá da seca, ele encontraria solução em outro lugar. Muitas vezes eu e você fazemos isso. Não enfrentamos os nossos problemas e queremos fugir dele. Não enfrentando de frente as dificuldades e as coisas que acontecem na nossa vida, achando que é mais fácil fugir do que simplesmente tentar resolver, ou principalmente dobrar os teus joelhos e colocar nas mãos do Senhor e pedir direção do Senhor. Muitas vezes eu e você agimos como Elimeleque e colocamos a nossa vida, a nossa casa em dor maior ainda. Elimeleque foi com a sua família. Um tempo depois, alguma doença acometeu Elimeleque e ele morre. E o problema que era grande ficou ainda maior. Noemi ficou sozinha em um país estrangeiro com 2 crianças. Isso é o resultado de você fugir dos problemas.
Isso é resultado quando a gente não enfrenta as nossas dificuldades, os nossos problemas, seja ele na área que for, seja na vida espiritual, seja na nossa vida material, seja na nossa vida familiar. Nós não devemos fugir, mas enfrentar eles de frente, buscar em Deus a solução, porque Deus tem solução para todos os nossos problemas. É nós que temos que nos posicionar na presença do Senhor. Aquele que foge com medo de simplesmente resolver, aquele que foge por não querer bater de frente com o problema, de enfrentar o problema, por medo de encontrar a solução. Muitas vezes quem foge dos seus problemas é covarde. E eu e você não temos o espírito de covardia. Eu e você Deus não nos deu o espírito de covardia. Não fuja dos seus problemas, mas procure em Deus a solução deles. Glória a Deus, aleluia. Você está com a Bíblia aberta? Abra lá comigo em 2 Timóteo. Vamos aí ler a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor vai dizer assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus de maravilha, Deus de poder. Ele não te deu um espírito de covardia, meu irmão, minha irmã, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando você estiver passando por dias difíceis, por luta que a vontade é largar tudo e é fugir, lembre-se do equilíbrio que Deus te deu. Lembre-se do poder que Deus te deu. E coloque os teus joelhos em terra e busque discernimento nele. Busque sabedoria dele para resolver. Mas não fuja, porque se você fugir, em vez de solucionar, você vai trazer mais problema para a tua vida. Aleluias, exaltado o nome do Senhor. Enfrente aquilo que está tentando parar você, afastar você da presença do Senhor muitas vezes. Aquilo que está tocando na sua casa, na sua família. Quando você colocar, não, eu vou enfrentar, eu vou encontrar em Deus a solução, Deus dará a estratégia para você vencer. Não tente resolver por você, mas com os joelhos em terra. Isso você vai encontrar a estratégia vinda do céu para resolver qual problema for. Mas não foge dele. Aleluias, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho Noemi disse às suas noras: volte para casa e fique com suas mães. Que o Senhor seja boa para vocês, assim como foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada um tenha o seu lar. Glória a Deus, aleluias. No meio do caminho, Noemi soube que o Senhor tinha abençoado a cidade de Belém novamente. Noemi soube que o Senhor tinha derramado bênção sobre aquele país novamente, porque o amor do Senhor por nós é imutável, porque o amor do Senhor por nós é imensurável. Mesmo nós estamos muitas vezes errando, pecando, o amor dele não muda por mim e por você. Quando ela soube que Deus tinha abençoado aquele país, ela decidiu voltar. E é o que eu tenho para falar para você nessa noite, que muitas vezes nós fugimos, muitas vezes eu e você não buscamos a Deus e fugimos das situações que nos cercam e saímos do centro da vontade do Senhor. Muitas vezes a luta é tão difícil que você não consegue enfrentar e você foge.
e você sai daquela posição que Deus te colocou. Mas assim como Noemi, ela voltou para sua casa. Nessa noite eu tenho para te falar. Volta. Se você saiu da presença do Senhor, se você saiu da posição que Deus te quer, volta. Deus está esperando você de braços abertos. Deus está esperando eu e você de braços abertos. Sabe por quê, irmãos? Porque não é tempo de nós ficarmos parados. Não é tempo de nós ficarmos com os braços cruzados. Não é tempo de nós ficarmos em casa, cultuando na nossa casa. Não é tempo de nós ficarmos de mimimi. É tempo de nós arregaçarmos as nossas mangas e ir falar do amor de Jesus. É o tempo de nós pregarmos a palavra do Senhor sem medo e sem vergonha. É tempo de nós proclamarmos o Evangelho do Senhor. Então, se você saiu da posição que Deus te quer, que nessa noite você possa voltar para o centro da vontade do Senhor, porque Ele quer te usar. É através da sua vida que muitos vão ouvir a voz do Senhor. É através da sua vida que muitos vão se achegar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluias, exaltado o nome do Senhor. É tempo de nós gritarmos aos quatro cantos que Jesus está voltando para buscar a sua noiva. É tempo de nós pregarmos sem medo. Num tempo que nós vivemos, que as pessoas estão deixando de vir para a igreja para cultuar na sua casa. É um tempo que nós estamos vivendo de pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra. É tempo de nós falarmos do verdadeiro Evangelho. É tempo de você se posicionar na presença do Senhor. É tempo de você fazer, de você falar. Glória a Deus, aleluias. É tempo de nós se posicionarmos. O diabo, ele tem ceifado muitas vidas. Ele tem posto engano em muitos corações. E é tempo de eu e você levarmos o Evangelho e falarmos do amor do Senhor. Você ainda está com a sua a Bíblia aberta? Continua lá em Timóteo, 2 Timóteo. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. 2 Timóteo vai dizer bem assim, amados. É tempo de você exercer o seu chamado. 2 Timóteo capítulo 4. Não é tempo de eu e você ficar fora da posição que Deus te quer. Não é tempo de eu e você ficarmos sentados só vendo as coisas acontecer e não nos posicionarmos. É negligência da nossa parte isso. É negligência da minha e da sua parte a partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós vemos as pessoas se perdendo e nós não fazemos nada. A palavra do Senhor vai dizer bem assim em 2 Timóteo capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja o tempo certo ou não. Procure convencer e repreenda, anime e ensine a todos com paciência, pois vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Nós não vivemos esse tempo, amados? Nós vivemos esse tempo. E arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Nós vivemos isso, queridos. É tempo de nós pregarmos o Evangelho e falarmos o Evangelho sem medo. É tempo de nós levarmos a palavra do Senhor. Santo és o teu nome, Jesus. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento,
Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever como servo de Deus. Qual é o nosso dever como servo de Deus? Pregar a palavra do Senhor, falar do amor do Senhor. Não é preciso você vir aqui em cima de um púlpito, não. É lá no seu serviço, é lá na sua casa, é lá no seu vizinho, é aonde você estiver. Pregue, fale do amor do Senhor, porque Jesus está voltando. E se você não fizer a sua parte, você está sendo negligente. Aleluias! E Jesus vai julgar todos nós. Aleluias! Volta lá para Ruth comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, exaltado é o teu nome, Senhor. Faça a vontade do Senhor. Faça a vontade do Senhor, meu querido. Se posicione na presença do Senhor. Não fuja daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas Jana, mas o que eu faço? Como que eu faço? Quando você se ponha na presença do Senhor e fala: eis-me aqui. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Quando você tira tempo para ler a palavra do Senhor, vai chegar um momento que você vai estar conversando com alguém, e alguém vai precisar de uma palavra, de um conforto. Você vai lembrar, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você leu na palavra do Senhor. Ele não faz milagre de lembrar aquilo que você não lê. Mas se você lê, se você tira tempo para ler, Ele vai lembrar. Ele vai fazer você lembrar. E você muitas vezes pode trazer uma vida para os braços do Senhor. Aleluias, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Vamos continuar lendo lá no versículo 13. Amém? Ruth, versículo 13. Será que vocês iriam esperar? Será que vocês iriam esperar até que eles cresçam para vocês casar com ele? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. E isso me deixa triste, pois vocês também estão sofrendo. Queridos, toda decisão tem uma consequência. Toda decisão que você toma na sua vida, ela tem uma consequência. Quando nós tomamos uma decisão de sair do propósito de Deus para mim e para a sua vida, quando eu e você tomamos uma decisão de fugir dos nossos problemas, quando eu e você tomamos uma decisão de não enfrentar, de ficar lá em casa porque é mais fácil e é mais cômodo, existe uma consequência. Quando Elimeleque saiu da cidade, do país dele, e levou a sua família para fora, para um outro país, um país cheio de idolatria, teve consequência, teve dor, desespero, teve morte como consequência. E sabe qual é a coisa mais fácil que tem quando nós começamos a colher, quando nós começamos a viver as consequências? É culpar alguém. Nós culpamos Deus, porque nós estamos vivendo um momento difícil, uma tempestade que não tem fim. Ou nós culpamos o irmão fulano de tal, ou culpamos o pastor, que é mais fácil. Nós sempre procuramos alguém para culpar, mas nós nunca admitimos a nossa própria falha, o nosso próprio erro. É isso que Noemi está falando aqui. Deus está contra mim. Mas foi eles que saíram. A decisão foi eles que tomaram. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Que nós voltemos para a presença do Senhor, para a posição que Deus quer usar a sua vida. Porque quando as consequências chegar, não devemos culpar Deus. Apenas eu e você, sabe por quê? Porque nós temos o livre arbítrio. Deus nos deixou o poder de escolher o que nós queremos fazer.
Ele é tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele nos amou tanto, tanto, que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Mas Ele não vem e fala: vem logo para mim, faça assim, que é certo, faz assim, que eu quero que seja assim. Não, Ele deixa você escolher. Ele deixa você decidir o que você quer fazer para a sua vida. Ele deixa você decidir se você quer ir para o céu e viver a eternidade com Ele, ou se você quer ir para o inferno. Não existe meio termo. A nossa decisão vai definir. Aleluias! Exaltado é o nome do Senhor. A nossa decisão vai definir, amados. O nosso posicionamento vai definir se servimos e sermos fiel ao Senhor ou não. Se nós nos colocamos na posição de servi-lo, de adorar, de fazer a vontade dEle ou não. Ele está dando toda a oportunidade para nós. O Espírito Santo está com acesso total para mim e para você. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma ministração, aqueles vidinhos rápidos que tem, e que a pessoa falava assim, eu não me lembro direito se era a Camila Barros, mas ela falava: eu não tenho vontade de orar, mas eu vou orar. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler. Porque é a sua decisão que vai fazer a diferença. Se você entra no teu quarto, mas se você não consegue nem orar, você está com a cabeça tão cheia que você não consegue orar, mas você tira aquele momento e fala: Senhor, eu estou aqui. Pega a Bíblia e começa a ler. Faça, decida estar aos pés do Senhor, que você vai ver quão diferença vai fazer. Mas decida, a decisão está nas suas mãos. Está nas minhas mãos. Deus não vai fazer por mim e por você. E quando as consequências vêm, eu e você não paga sozinho. Quando você toma uma decisão errada, uma decisão de estar longe dos caminhos do Senhor, ou qualquer outra decisão que você precisar tomar, sem a guia de Deus, você não colhe sozinho as consequências. Se você é casado, a sua esposa e seus filhos pagam com você. Se você mora com seu pai e com a sua mãe com o teu pai paga com você. Ah, Deus de maravilha, Deus de poder. Então seja sábio na hora de tomar uma decisão. Busque a Deus antes de tomar uma decisão. Ah, Deus de maravilha, Deus de poder. Evite sofrimento. Esteja no centro da vontade do Senhor. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus, aleluias. A Sibeli não está aqui hoje, mas quando eu li aqui agora eu lembrei dela, que ela gosta de intitular as ministrações dela. Eu acho lindo isso. A gente aprendeu lá no curso de teologia. Se eu fosse dar um título para essa ministração, seria Decisão que Transforma. Porque você decidir transforma a sua vida. O que você decidir é o que vai te levar para um caminho. Versículo 16. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa não ser a morte a me separar da senhora. Ah, Deus maravilhoso e poderoso. Decisão que transforma. Quando Ruth tomou a decisão, mudou totalmente a vida dela. Quando Ruth tomou a decisão de seguir a sogra, mudou totalmente o rumo da vida daquela mulher.
descendente de um povo condenado, sem perspectiva nenhuma de vida, de salvação. Eles já estavam condenados por viver naquele mundo. Mas quando ela toma a decisão, e ela escolhe, ah, Deus lindo. Quando ela diz, o seu povo será o meu povo, ela está dizendo assim, não quero mais ser moabita. Não quero mais ser aquele povo condenado. Mas eu quero fazer parte do povo escolhido, do povo que tem um Deus vivo. Ah, Deus maravilhoso. O seu Deus será o meu Deus. Ela diz assim, não sirvo mais aquele Deus morto, feito por mão de homens, aquele Deus de pedra. Eu quero servir um Deus vivo, o Deus de Israel, que muda, que transforma vidas. Ah, Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluias. Quando ela tomou a decisão de servir um Deus que tem o poder de transformar a vida de Ruth nunca mais foi a mesma. A vida de Ruth transformou por completo. Quem conhece a história de Ruth inteira? Eu vou resumir bem rapidinho, porque o horário está passando. Quando ela tomou a decisão, que mudou a história da vida dela, que mudou a história da vida de Noemi, que já se sentia amargurada, sem mais nada para viver, Deus coloca Boaz na vida de Ruth. Quando eles chegam em Belém, ela vai trabalhar para cuidar da sogra. E ela encontra Boaz, que era um parente de Elimeleque. Um homem, eu acredito que seja um velhinho rico. Deus é muito bom. Deus abençoa tanto aquela mulher que ela pegou um ricão e ficou milionária. Para vocês terem uma ideia da transformação que teve na vida dela. Uma viúva que não teria probabilidade nenhuma. Uma moabita que estava condenada. Deus levou ela a um país estrangeiro. Ela encontrou um homem decente que fez dela sua esposa. E ela entrou na genealogia de Jesus. Olha, gente, vocês têm noção, irmãos, do quão lindo a transformação de vida dessa mulher por uma decisão. Por uma decisão. A vida dela nunca mais foi a mesma. Ela foi bisavó do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ela entrou no livro de genealogia de Jesus por uma decisão. Aleluias. Deus que muda e transforma a vida é o Deus que está aqui nessa noite. Ele está aqui porque Deus não muda. Passe os anos, passe milênios, Deus não muda, Ele é o mesmo. E Ele está aqui dizendo, se posiciona, meu filho, se posiciona, minha filha. Tome a sua decisão nessa noite e fica no centro da minha vontade. Oh, Deus maravilhoso. Volta e faz aquilo que eu quero na minha vontade, na minha presença. Glória a Deus, aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Para de fazer a sua maneira. Para de fazer aquilo que te agrada. Para de fazer aquilo que é mais fácil. Para de colocar culpa em terceiros. Para de colocar culpa na mulher, no filho, no vizinho, no patrão, seja quem for. Mas para e se posiciona na presença do Senhor. E deixa Deus te usar. E deixa Deus fazer aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. Oh, aleluia! A desobediência traz dor, desespero e morte, como nós vimos nessa história. Ah, Deus maravilhoso. Mas a obediência te traz vida e salvação. Obedeça ao Senhor.
Obedeça ao Senhor e faça aquilo que é a vontade dEle. É difícil, é dolorido, não é fácil, não. Mas foque os seus olhos no Redentor que vive. Foque os seus olhos naquele que deu a vida por você e que está te esperando para viver uma eternidade com Ele. Aleluias, exaltado o nome do Senhor. Não fuja das dificuldades, mas busque força em Deus. Se posiciona, porque Deus quer te usar. Porque através da sua vida, Deus quer alcançar pessoas que estão condenadas lá fora. Através de você, Deus quer trazer pessoas que não têm mais jeito, mas através da sua vida, eles vão encontrar Deus. Se posiciona. Não culpe as pessoas ou Deus pelas decisões que cabem a você. Não culpe a Deus e as pessoas, as decisões que cabe a você tomar. E tome a decisão certa. Escolha estar no centro da vontade do Senhor. Escolha fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas Jana, o que eu tenho para fazer? O que eu faço? O que Deus colocou nas minhas mãos para fazer? Você está com a Bíblia aberta? Bem rapidinho, volta lá em Timóteo. Que eu vou só para lembrar os irmãos, daí a gente já... Vamos orar. Só para os irmãos ficar matutando. Eu quero que o Espírito Santo fique lembrando você o resto da semana, o resto do mês. 2 Timóteo capítulo 4. Glória a Deus, aleluias. Eu vou repetir. Não fuja das dificuldades, mas busque força em Deus. Se posiciona, pois Deus quer te usar. Não culpe as pessoas ou Deus pelas suas decisões. E tome a decisão certa. Se posicione na presença do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4. No versículo 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja o tempo certo ou não. Jana, o que eu tenho para fazer? O que eu faço? O que Deus quer usar eu para fazer a minha vida para fazer? Vamos repetir? Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja o tempo certo ou não. Pregue. Qualquer tempo, qualquer momento, pregue a palavra do Senhor. Fale do amor de Cristo. É para isso que eu e você fomos chamados. É para isso que eu e você fomos escolhidos. É para isso que Jesus veio e morreu, para que eu e você tivéssemos vida e falasse do amor dele, daquilo que ele fez por mim e por você. É por isso que você está aqui nessa noite, para ouvir. Tome a decisão certa. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Aleluias. Alguns dos nossos comportamentos já se tornaram automáticos, a ponto de muitas vezes nós nem percebemos que estamos fora da vontade de Deus. A correria do nosso dia, as tribulações que nós temos no correr do dia a dia, se torna tudo tão automático que acaba muitas vezes passando despercebido que nós estamos saindo do centro da vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Que nessa noite você possa falar com o Espírito Santo. Se eu estou fora da sua presença, do seu querer para a minha vida, abre os meus olhos, Espírito Santo. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar
entender e voltar para o centro da tua vontade.